Parabéns, Disney, é oficial, eu sou uma otária e facilmente persuadida, porque eu preciso de um porg. Inclusive, se alguém quiser me dar de Natal, eu tô aceitando. Star Wars Os Últimos Jedi é o 8º filme da saga da família Skywalker e agora tem roteiro e direção do Rian Johnson, que já fez Looper, Brick e The Brothers Bloom, que são 3 ótimos filmes e garantiram a ele trabalhar em uma das maiores franquias que existe. E já posso dizer que não foi à toa. Aqui nós continuamos acompanhando a luta da rebelião contra a Primeira Ordem. E quanto à sinopse, eu vou me ater só a isso, porque qualquer coisa as pessoas estão considerando spoiler. E se você já assistiu Despertar da Força, você imagina pra onde isso tá indo. Se você não viu, o que é que você tá fazendo começando pelo 8º filme? Uma coisa que eu entrei com receio era do estilo do Rian Johnson não aparecer, de ficar aquela cara de filme feito por estúdio, meio sem personalidade, onde o diretor não tem uma voz. Mas isso não aconteceu. Ele não é completamente fora da caixa. Eu gosto de comparar um pouco com Thor Ragnarok, que é um onde você vê que a marca tá presente, mas o diretor ainda consegue passar a visão dele. Então nós vemos algumas coisas novas introduzidas aqui, como alguns conceitos, estilos de apresentação, e por mais que eles sejam bem sutis em algumas horas, a gente nota uma tentativa de inovação para dar um gás novo na franquia e não ficar só preso ao que a gente já tem, que foi um pouco o que o Despertar da Força fez e uma grande reclamação do público. Então fiquem tranquilos que isso não é um reboot, nem uma cópia de Império Contra-Ataca, apesar de algumas batidas similares, mas ele é o seu próprio filme. E que filme, minha gente, que espetáculo visual. Eu tava um pouco em dúvida quando eu saí do cinema se eu gostava mais do estilo do JJ ou do Rian Johnson, porque eu acho que o JJ fez uma coisa muito importante pra franquia, que foi trazer de volta aquela vibe de Star Wars que as prequels tinham deixado de lado. Mas acho que o Rian Johnson fez uma coisa ainda mais difícil aqui e com maestria, que foi ampliar a nossa visão da galáxia, te dar novos visuais, mas manter aquela familiaridade de Star Wars. O filme tá te contando uma história, mas ele não esquece que isso também é uma experiência visual. Então você nota que o diretor não tem medo de fazer, às vezes, uma movimentação mais lenta ou até deixar uma câmera um pouco mais parada para você conseguir contemplar e absorver tudo que tá naquela cena. E tem umas sutilezas que você nota a preocupação do diretor com detalhes. Por exemplo, uma hora que a Rey e o Kylo estão interagindo e você vê que os dois estão em conflito, mas eles não precisam ficar falando isso em voz alta. A iluminação já te diz. Então tudo isso com uma mistura excelente de efeitos práticos com computação gráfica tornam esse filme tecnicamente um dos mais ricos nesse universo. E ele também tem muita ação, batalhas espaciais incríveis. Ele já começa com uma e depois termina com uma outra excelente e com chave de ouro. Também tem lutas excelentes com sabre de luz, que provavelmente vão entrar para a história de lutas de Star Wars. Tem uma luta específica que o meu cinema inteiro gritou porque ela é fenomenal e você com certeza vai identificar esse momento quando estiver assistindo. E tem vários momentos assim, que é pra você se empolgar, outros que é pra você se emocionar. Então ele é um filme que te prende. Ele é sim um pouquinho longo, mas eu devo que admitir que eu pessoalmente não senti 2h30 passar. Teve uma hora no meio que eu fiquei um pouquinho preocupada, porque tava ainda naquele estágio de posicionar as peças pra depois pôr tudo em andamento. E o meu medo era que essas peças ficassem meio que paradas e que esse filme fosse apenas uma ponte entre o primeiro e o próximo. Então chegou aquele momento de porra, cara, eles vão deixar tudo pra responder de novo no próximo filme. Mas aí o filme te surpreende, engata de vez e começa a te dar informações que fecham questionamentos. E aí no meio do segundo ato pro final é tudo fenomenal e passa assim. E como uma fã da franquia, ajuda você ver ela indo para lugares que ela ainda não tinha ido antes. E como eu disse, tem certos conceitos que ainda não tinham sido explorados e que agora estão começando a ser. Então para mim o ritmo foi muito bem calculado. Mas eu entendo que nem todo mundo vai se sentir assim e tem pessoas que vão achar que ele só é muito longo mesmo. Agora uma coisa que talvez seja a minha única grande reclamação, que não é tão grande assim, é o humor. E eu não sou uma pessoa que se incomoda com comédia, pelo contrário, eu rio
E eu achei que em Force Awakens funcionou muito bem porque combinava com o tom do filme. Mas esse aqui tem uma carga dramática mais pesada. Só que parecia que o filme não queria te deixar sentir tudo que você tinha pra sentir. Não te dava tempo de absorver porque logo eles vinham com uma piadinha. Então, quando tava ficando pesado, vinha alguma coisa que quebrava o momento. E não que isso impeça o filme de ser emocionalmente impactante, mas certamente segura ele de te tocar ali bem lá no fundo. Mas o George Lucas e o Mark Hamill já disseram que Star Wars é coisa de criança, então talvez a gente queira demais quando tá pedindo alguma coisa mais séria. Mas não é um roteiro desprovido de assuntos pesados. O arco dos três principais, que são o Luke, a Rey e o Kylo, tem temáticas bem fortes e bem humanas, então eles são super favorecidos. Porque você vê como eles são quebrados, quais os medos, as crenças, as esperanças, e é uma coisa bem legal de ir desvendando. E eu amo Kylo Ren, eu acho ele de uma complexidade e camadas que são muito interessantes de você ir descobrindo. Ele é muito poderoso, mas você vê que ele ainda é um aprendiz e muito mimado. Ele é tudo que o Anakin Skywalker era pra ser, mas não foi. É uma versão bem executada dele. A Rey é foda e o Luke tá o melhor que a gente já viu ele em qualquer um dos filmes. E o relacionamento dos dois ficou muito legal. Mas eu vou me conter de falar deles dois, porque eu vou deixar isso pra minha crítica com spoilers, já que qualquer coisa que eu vou falar deles, de repente, pode entregar. Quem eu também adorei ver mais e ganhou bem mais espaço e desenvolvimento foi o Poe Dameron. E ele é basicamente um Han Solo, só que mais idealista. Tive algumas decepções, como o Snoke, que não foi o vilão que eu esperava que ele fosse, e o retorno da Capitã Phasma, que foi nada. O filme se perde um pouquinho com dois personagens que vão pra uma história paralela, num outro planeta, onde a ideia é muito boa porque eles querem fazer uns comentários sociais, só que a execução não foi tanto assim, acabou ficando uma partezinha um pouco arrastada e meio forçada. Não condiz com o que tá acontecendo na história e a mensagem acaba ficando meio perdida. E precisamos falar da Carrie Fisher, porque foi uma despedida linda e uma belíssima homenagem. Não tô falando da personagem, estou falando da atriz, porque ela teve um papel de um pouco mais de destaque do que no último filme, e não dá pra não ficar pensando no legado dela como Leia. E tudo isso ainda é intensificado pela trilha, porque tem uma hora que a gente ouve a música dela com o Han Solo, e é um momento muito lindo. Mas esse trabalho novo do John Williams não fica preso só ao conhecido, ele atualiza as músicas e mantém a familiaridade de Star Wars. E esse vídeo sem spoiler tá ficando maior do que eu pretendia que ele fosse, mas eu tentei ao máximo deixar o meu fandom de lado e falar mais das partes técnicas. Eu vou deixar pra entrar na história mesmo como uma fã de Star Wars na crítica com spoilers. Mas é um ótimo filme, vão assistir, sem restrições. Eu ainda vou ver muitas e muitas vezes pra tentar ficar cada vez mais objetiva, porque quando eu saio do cinema depois de Star Wars, eu sou tomada por empolgação. Não é tudo perfeito, tem várias coisas que precisam ainda ser comentadas, mas as partes boas definitivamente se sobressaíram pra mim. Agora eu tenho já a nota que eu vou dar, mas talvez eu revendo o filme isso mude. Se acontecer, eu aviso vocês. Mas até o momento, ele leva um 9. Não se esqueçam de voltar pro vídeo com spoilers e eu quero saber qual o episódio favorito de Star Wars de vocês e também onde entra Rogue One, que é o primeiro spin-off nesse ranking aí de filmes. Deixem nos comentários abaixo, se vocês gostaram do vídeo, deem um like e não se esqueçam de se inscrever no canal. Tchau!